Olá, seja bem-vindo ao dia 96 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos vendo o Pai agora nas palavras de Jesus, apesar que assim, né, de Gênesis a Apocalipse são palavras de Jesus. Afinal, Jesus é o verbo que se tornou carne, mas estamos no Evangelho de Lucas, né, vendo sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, né, quando Jesus aqui, né, veio como Filho do Homem. E para hoje é o livro de Lucas, né? Capítulos 16 e 17, e também o Salmo 34. Mas vamos refalar aqui do capítulo 17 de Lucas, versos de 1 a 10. Nós lemos. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se, plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele lhe chegar no campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ai, Deus, que palavra dura! Essa questão aqui da fé, né, do pecado, do perdão e tal. Então vamos por partes aqui, né? Eu tenho muito temor, mas muito mesmo quando eu leio isso, né? É inevitável que que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável que aconteça, porque a gente está no mundo, né? O mundo jaz o maligno, então é impossível, né? Livrar as pessoas de pecarem, né? De tropeçarem. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ou seja, nós devemos ter o nosso coração, um coração de servo, é, uma vida em santidade que inspire outras pessoas a viverem em santidade. Ai daqueles que faz com que um pequenino caia, se perca, que através, né? Então ele está falando assim, ó, através de pessoas, os outros tropeçam, né? Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, ou seja, é através de pessoas, de influência de pessoas, que alguém pode tropeçar. É pesado? Isso é muito pesado. Eu sou muito crítica. Bom, já falei isso aqui 300 vezes, né? Mas eu sou muito chata com quem eu ouço, com quem eu ando, né? Com quem me influencia. Eu realmente fico prestando atenção na vida da pessoa. Ah, isso é entre ela e Deus. Ué, se ela está numa posição que eu dou para ela autoridade para me influenciar, eu tenho que saber do coração dela, eu tenho que saber da integridade dela. Sabe? Então as pessoas ficam assim, ai, sabe? É muito comum, né? A pessoa, ai, eu vou para a igreja, o pastor também é pecador, mas tudo bem, não sei o que, não, gente. Ué, por ele ser pastor, por ele estar numa posição de autoridade, de ensino, de ministro, de liderança, ele tem que ser o primeiro a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa. Não perfeita, porque perfeito só Cristo, mas buscar sim ser semelhante a Cristo todos os dias. Uma vida de humildade, uma vida, sabe, controlada, cheia do Espírito Santo. Aí Jesus fala isso. Aí Jesus continua. Né? Seria muito melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Ai,
Eu não quero levar ninguém a pecar, não. Por isso que eu falo para você, vai ter vida com Jesus. Vai ter vida em santidade. Deus me livre, tira da minha conta. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Gente, tem mistério aqui, tem segredo aqui. Se o seu irmão pecar e você saber que ele está pecando, você tem que repreendê-lo para que ele se arrependa. Não é acusá-lo, mas é repreender. Falar assim: ô meu irmão, não é assim que as coisas funcionam, não. Presta atenção como você fala e etc. E aí ele vai cair em si. E aí, quando ele cair em si, vai falar assim: uau, obrigado, porque você me avisou. Né, me perdoa, realmente me perdoa, eu não deveria ter agido assim. Aí você o perdoa. Olha que forte isso. Se ele se arrepender, vai lá e perdão. Por quê? Porque você é boca de Deus para é, pronunciar o perdão de Deus sobre a vida das pessoas. Eu até hoje, das tantas igrejas que eu já passei, os tantos de crente com quem eu já andei, eu nunca ouvi ninguém ensinando sobre isso. Nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Que quando você abre a sua boca e perdoa alguém, você é boca de Deus na vida dessa pessoa para falar assim: está perdoado. É sobre isso quando Jesus, lá no lava-pés, lava o pé e fala assim: olha, você já está limpo, convém só que eu limpe os seus pés, né? Que eu lave os seus pés. É sobre isso, sabe? A sujeirinha que vai aparecendo de vez em quando. Pecado na vida do crente só por acidente, não é rotina. Mas Jesus continua, né? E se ele pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E eu amo que os discípulos falam, os apóstolos, né? Disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Fala, uma vez eu perdoo, Jesus, agora 7 vezes no mesmo dia, Jesus, você está de brincadeira. E eles falam, uau, eu tenho fé para perdoar uma vez, mas eu não tenho fé para perdoar 7 vezes. Assim, nessa sequência, desse jeito, Jesus. Porque Jesus está falando da mesma pessoa. E se a mesma pessoa pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes perdoe-lhe. Eu quero chegar neste nível de mansidão. Porque a pessoa tem que estar muito mansa para a pessoa ir lá 7 vezes, né? E eu creio sim que é literal é até mais, por quê? Como eu já falei aqui outras vezes, é sobre o nosso coração. Não é, na verdade, o que Jesus está falando aqui para eles, que serve para mim, para você, não fique contando nos dedos quantas vezes você já perdoou alguém. Perdoa. Mas assim, lembrando que é para quem o perdão é para quem se arrepende. E é por isso que você precisa de discernimento, né? Porque não é, ai, desculpa aí. Não, desculpa nada, né? Perdão é um processo. Perdão é uma questão de arrependimento. Então Jesus fala: se 7 vezes ele vier até você e lhe disser, eu estou arrependido, então você deve perdoá-lo. Sabe por quê? Porque Deus, nosso Pai maravilhoso, ele sempre nos perdoa. Imagina se Deus fosse ficar contando assim, não, já te perdoei 7 vezes hoje, não tem mais perdão para você, não. Então, como o foco é sermos parecidos com Jesus, onde Jesus e o Pai são um, e aí vamos nos tornar um com Jesus, ou seja, é ser essa pessoa que está sempre pronta a perdoar. E aí precisa estar muito cheio do Espírito Santo. Por isso que os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. Eu consigo perdoar uma vez, mas 7 vezes a mesma pessoa, eu preciso de fé. A fé para saber que é o Senhor que faz o milagre, não sou eu, né? Então, o arrependido. E precisamos de fé para perdoar. Precisamos de fé para perdoar aquela pessoa que às vezes cai no mesmo erro tantas vezes seguidas. Fala assim, não aprendeu? Não, ela não aprendeu. Mas se ela se arrependeu genuinamente, perdoe-lhe. Perdoe-lhe, você é boca do Senhor sobre a vida dessa pessoa. É aí que você tem que ter o discernimento. Porque tem pessoas que pedem perdão da boca para fora. Se ela pede da boca para fora, perdoe também. Mas aí entra o discernimento de
andar com a pessoa ou não andar com a pessoa. Perdoar sempre. Intimidade, não. Aí Jesus fala, ué, você quer fé? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderá dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar. E aí, esse verso 10 aqui, né, que ele fala assim, ué, quando você tem, é, qual de vocês que tem um servo que esteja arando, né? Tá, verso 9. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Ou seja, eu estou mandando você fazer. Eu vou te agradecer porque você obedeceu, né? Se você é meu servo. Assim, também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Gente, o religioso ama esse versículo. Esse versículo totalmente distorcido. O que Jesus está falando é: quando você obedecer o Senhor, faça isso com humildade, sabendo que o Senhor, né, que quando você faz o que lhe é ordenado, você não faz mais que sua obrigação. Jesus praticamente está falando isso, né? Não foi mais que sua obrigação, que você está querendo reconhecimento. Jesus, ele sempre vai nos levar a um lugar de humildade, né? Sem a fé em Cristo não conseguimos perdoar, mas assim, quanto mais nós nos submetemos a Deus, mais humildes nos tornamos e mais temos consciência que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais temos consciência que obedecer é o nosso lugar de segurança, é assim o mínimo que podemos fazer para expressar o nosso amor ao Senhor. É o mínimo. Então, quando a gente faz o que a ordenança, quando nós cumprimos os mandamentos, não é para nos deixar orgulhosos de, eu sou mais santo que fulano, ai, nossa, como eu sou legal porque eu cumpri tudo, X, nananã. Não, é sobre a glória do Senhor. Então, quando Jesus fala assim, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, não é com arrogância, porque eu conheço muitas pessoas que falam esse versículo, mas com arrogância. Eu sou inútil, eu sou um pecador, né? Com orgulho de ser inútil, pecador. Não, é para produzir em nós humildade, mais dependência ainda do Senhor. Por isso que os apóstolos falam, aumenta a nossa fé. Precisamos mais de Ti, Jesus, para poder perdoar deste jeito. Precisamos, Jesus, ter mais consciência, saber mais de Ti, viver mais com o Senhor para poder agir dessa maneira, porque nós realmente não conseguimos. É sobre isso, sobre tudo isso. Então, que eu e você hoje possamos ter essa vida com o Senhor, essa vida de aprendizado diário, uma vida de humildade, uma vida que perdoa, né? Boca do Senhor para perdoar, um coração voltado para entender a dor do outro, o arrependimento do outro, sabe? Jesus começa falando, né? Fala, se você vê que ele está em pecado, repreenda-o. Quantas pessoas em pecado na igreja que falam assim, não, é entre ele e Deus, não, eu estou vendo, é pecado, eu tenho sim que repreendê-lo. Eu tenho sim para que falar para ele, ô meu irmão, isso daí é pecado. Ô minha irmã, que roupa é essa? Não usa essa roupa não. É pecado. Olha, não é legal você tratar assim o seu marido. Olha, é pecado. Então nós estamos sim neste lugar de falar, olha, é pecado, é pecado. Por quê? Para que ele tenha lucidez, se arrependa, a gente fala assim, está perdoado. Tem muitos crentes que acreditam nisso, né? Não, a cruz já perdoou tudo. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais que me arrepender de nada. Não, meu querido, você tem que se arrepender sempre. O arrependimento na vida do crente tem que ser uma rotina toda vez. Aí sim, quando ele peca. O pecado não tem que ser uma rotina, mas se pecou, tem sim que pedir perdão daquele pecado. Deveríamos, né, fazer isso com consistência. Então, tem essa infantilidade hoje em dia, essa imaturidade, é justamente por isso, que as pessoas não têm essa consciência.
De nossa, eu pequei, eu tenho que pedir perdão. Tem. Ah, mas eu já aceitei Jesus, por isso mesmo. Para você ser limpo nos mínimos detalhes. Você precisa hoje ser perdoado, purificado e ser santificado mais uma vez. Mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida realmente em santidade, que possamos ser essas pessoas que ajudam outras pessoas a andar em santidade. Abençoa-nos, Senhor, com este coração de servo, dispostos a te obedecer com alegria, Senhor. Não com orgulho, não com vaidade, mas pelo prazer que é te amar, Senhor, te obedecer. Tu és maravilhoso, Senhor. Onde mais poderíamos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nos abençoa, Senhor, que tenhamos essa fé de poder perdoar o nosso irmão tantas quantas vezes ele pecar e se arrepender. Ajuda-nos, Senhor, a viver a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.